Vovó N.O. deixou o médico benfeitor no centro, mas virou alvo de criminosos. 3 segundos. Dona Alice tinha 3 segundos para decidir. 3 segundos para escolher entre ser a velha discreta de sempre ou salvar a vida de um desconhecido. 3 segundos que mudariam tudo. O nome dela era Alice Ramos, 72 anos, viúva, aposentada, virando os seus dias com a aposentadoria modesta e a sabedoria de uma vida. Naquela tarde de primavera na pequena Vila Serena, ela não estava procurando confusão, nem uma chance de ser heroína. Ela só pensava na receita do bolo de fubá, para o chá da tarde da igreja, e no sorriso dos netos na visita do fim de semana. Só que a vida não espera o momento perfeito. Às vezes ela te joga dentro de um segundo impossível e pergunta sem aviso quem você é de verdade. Fica comigo, você precisa ouvir isso. Bem-vindo ao Dia Dose de Sabedoria. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou da história e de onde você está assistindo. Dona Alice passava as tardes no centro de convivência do idoso, um lugar onde risos ecoavam sob telhas coloniais e o cheiro de café fresco se misturava com histórias de vida. Para alguns era um passatempo. Para Dona Alice, era o palco da vida pulsante da comunidade, onde ela observava tudo com olhos de águia e coração de mãe. 3 anos antes, ela tinha perdido o marido, o seu Zé, e com ele, parte da sua própria identidade, mas não a sua força. Por dentro, ela reconstruiu tudo, tijolo por tijolo de memórias e compromissos silenciosos. Meus netos nunca mais vão sentir que a vovó está fraca. Desde então, Dona Alice reconstruía seu mundo com a dedicação de quem planta um jardim. Ajudava na quermesse, contava histórias para as crianças na biblioteca. Sempre tinha uma palavra de conforto ou um conselho certeiro. O que sobrava ela guardava para a poupança dos netos. Um dia, naquela tarde, o sol entrava pelas janelas do centro de convivência, pintando o salão principal. 5 lugares na mesa central estavam ocupados. Um lustre de ferro batido pendia sobre eles e janelas para a Praça Florida. Então ele chegou. Dr. Elias Medeiros, 68 anos, médico aposentado, calma de quem sempre soube o que fazer, mas agora buscava um propósito. Ele não era só médico, era um benfeitor, herdeiro de uma pequena fortuna que dedicava a projetos sociais. As pessoas falavam do talento dele, da generosidade dele, do peso do nome dele, como se o sobrenome já abrisse portas sozinho para a caridade. A coordenadora, Dona Rosa, puxou Dona Alice de lado. Dona Alice, a senhora pode ficar atenta à mesa do Dr. Elias e os parceiros dele, ele vai anunciar o novo projeto da Clínica Popular. Serviço impecável e descrição total sobre tudo o que a senhora ouvir ou ver. Dona Alice assentiu. Ela conhecia as regras. Para certas reuniões, você vira parte do cenário, mas com a mente sempre alerta. A reunião parecia um teatro. Risos educados por cima de frases afiadas, palavras escolhidas para esconder decisões duras, doações, territórios de influência, valores enormes, circulando como se fossem fichas de um jogo de dominó. Dr. Elias ficou na cabeceira, costas para a parede, olhos atentos a tudo, e ele observava Dona Alice. Não era maldade, era atenção, como quem registra o ambiente, incluindo a senhora que servia. O último convidado entrou atrasado. Beto Silva. Mais jovem que os outros, sorriso fácil, aperto de mão caloroso. Brincou com o trânsito da cidade pequena. Sentou ao lado do Dr. Elias com jeito de amigo antigo. Dona Alice serviu o café e voltou para seu ponto, perto da porta da cozinha. Era para ser só mais uma tarde, mas o instinto dela, treinado por anos de vida e observação, insistia. Tem algo errado. O sorriso de Beto não chegava nos olhos. Os ombros dele estavam duros, a risada ensaiada. Minutos depois, Dona Alice voltou com mais biscoitos. Quando passou perto do Dr. Elias, Beto se inclinou como se fosse pegar um documento. A outra mão apontou para um monte de papéis, puxando a atenção para um gráfico. Só que Dona Alice viu o que ninguém viu.
Um frasco minúsculo na palma de Beto, menor que a tampa de um remédio. Quando a mão dele passou por cima da xícara de café do Dr. Elias num gesto rápido, treinado. Beto virou os dedos. Algo caiu no café escuro e sumiu como se nunca tivesse existido. O tempo pareceu desacelerar. A boca de Dona Alice secou. A cabeça dela brigou com ela mesma. Pode ser nada. Remédio, vitamina, bobagem. Aí Beto olhou rápido em volta, checando se alguém tinha notado. E a forma como ele voltou à conversa, calmo demais, rápido demais, fez o estômago de Dona Alice virar. Dr. Elias Medeiros beberia daquela xícara em segundos. Dona Alice pensou nos netos dormindo em casa com a filha, Ana, que a ajudava. Seus netos precisavam da avó. Seus netos dependiam de Dona Alice escolher o caminho seguro. O mais inteligente seria recuar, fingir que não viu, proteger a própria família. Mas Dona Alice olhou para o rosto do Dr. Elias, humano distraído, sem ideia do que estava prestes a acontecer, e entendeu que o silêncio faria dela parte disso. O corpo dela se mexeu antes que o medo conseguisse segurar. Ela se aproximou e, sem querer, esbarrou na xícara de café do Dr. Elias, derramando tudo na lapela. Ai, meu Deus, me desculpa! Dona Alice soltou alto para parecer real e apressada para convencer qualquer um. A sala travou. Um dos homens soltou uma risada para tentar quebrar o clima. Dr. Elias não riu, ele se levantou, café escorrendo pelo paletó, e encarou Dona Alice com intensidade que apertou o peito dela. Não parecia raiva, parecia percepção. Tudo bem, ele disse baixo com uma firmeza fria. Acontece. Dona Alice correu até a cozinha pegar guardanapos, mãos tremendo. Dona Rosa quase entrou em pânico. Na roupa do Dr. Elias, a senhora foi sem querer. Fui sim, ela respondeu, forçando calma. Eu vou resolver. De volta à sala, ela trocou os guardanapos, pediu desculpas de novo e esticou a mão para pegar a xícara de café para tirar dali. A mão do Dr. Elias foi rápida e segurou o pulso dela firme. Não machucou, mas não deixava dúvida. Deixe, ele disse baixo. Não era um pedido. Dona Alice recuou. Dr. Elias empurrou a xícara para longe, fora do alcance, e voltou a falar como se nada tivesse acontecido. Só que tudo tinha acontecido. Pelo canto do olho, Dona Alice viu os ombros de Beto endurecerem. A respiração dele mudou. Ele percebeu a mudança no ar. Pouco depois, Beto pediu licença para ir ao banheiro. Quando voltou, 2 funcionários do centro de convivência o apoiavam. Ele estava pálido, suando, tremendo. Eu estou bem. Ele insistiu. Deu uma fraqueza. Deve ser virose. Um dos parceiros levantou. Você está muito mal. Vamos chamar um médico. Não. Beto disse voz fina. Eu preciso ir para casa. Desculpa encerrar mais cedo. Dr. Elias se levantou devagar. Claro. Melhoras, Beto. As palavras foram educadas, mas por baixo delas havia gelo. Dona Alice viu Dr. Elias olhar para a xícara intacta e depois para Beto. Cálculo. Certeza. Dr. Elias sabia e ele sabia que ela sabia. Depois que Beto saiu, a reunião se desfez. Os outros homens pagaram a colaboração com quantia tão alta que Dona Alice conferiu 2 vezes. Eles sumiram na tarde quente. Dr. Elias ficou. Dona Alice recolhia os pratos na sala reservada quando sentiu a presença dele na porta. Terminou de empilhar a louça antes de virar. O senhor deseja mais alguma coisa? Ela perguntou. Dr. Elias analisou Dona Alice como a sala inteira. De perto, os olhos dele eram mais profundos do que ela imaginava, quase negros, com uma inteligência cortante. Foi um belo acidente, ele disse. Sim, senhor. Desculpa de novo, curiosa a hora em que aconteceu. Negar parecia inútil. Dona Alice escolheu cuidado nas palavras. Às vezes, acidentes acontecem na hora certa.
Um detalhe quase invisível mexeu no canto da boca dele, um começo de sorriso. Ele tirou um envelope de dinheiro e colocou sobre a mesa. Era mais do que Dona Alice ganhava em 3 meses. Pelo transtorno e pela limpeza da lapela, ele disse: "Eu não posso aceitar." "Pode sim." Dr. Elias cortou baixo e definitivo. "Acho que a senhora entende que o que fez hoje vale bem mais do que isso." O coração de Dona Alice batia forte no ouvido. "Na porta, doutor." Elias parou. "Se cuida, Dona Alice. Tem coisa que a gente vê e não dá para desver. E tem gente que não esquece." E foi embora. Dona Alice ficou sozinha olhando para o dinheiro. O orgulho discutiu. A realidade venceu. Os netos precisavam de material escolar. O IPTU se aproximava. Mesmo assim, quando guardou as notas, sentiu o peso de algo maior, uma ligação que ela nunca pediu. Nos 3 dias seguintes, Dona Alice tentou voltar ao normal. Café da manhã com Ana e os netos. Caminhada até a feira. Turno de ajuda no centro comunitário. Mas agora ela percebia tudo. O mesmo carro parado perto da praça. Um homem de chapéu de palha no mercado. Um olhar que demorava demais. No 3º dia, um número desconhecido ligou. "Dona Alice Ramos?" disse uma voz profissional. "Aqui é o Dr. Cláudio Barreto. Estou ligando a pedido do Dr. Elias Medeiros. Ele gostaria de conversar com a senhora sobre o que aconteceu no centro de convivência." A garganta de Dona Alice apertou. "Não acho que isso seja boa ideia. Ele está disposto a compensar seu tempo generosamente." O instinto gritava: "Não!" Mas outra parte dela, prática e dura, sussurrava: "Você já entrou nisso. Quando?" Dona Alice perguntou. "Hoje, 7 da noite. Café da vovó, na rua principal." Ela aceitou antes de conseguir voltar atrás. Naquela noite, depois de deixar os netos com Ana, Dona Alice entrou no café da vovó e viu o Dr. Elias de imediato numa mesa mais ao fundo, expresso intacto. Ele se levantou quando ela chegou, uma educação antiga que não combinava com o poder que ele carregava. "Dona Alice," ele disse, "obrigado por vir." "Não sei se tinha muita escolha." Ela respondeu. "Sempre tem escolha." Dr. Elias disse sem elevar a voz. Podia ter recusado. Dona Alice pediu água. Limites importavam. Dr. Elias esperou o garçom sair. "Mandei analisar o café," ele disse, "a xícara que a senhora garantiu que eu não bebesse." Dona Alice sentiu o ar faltar. "Veneno concentrado." Dr. Elias continuou calmo como pedra, o suficiente para provocar um ataque no coração em menos de 20 minutos. "Quando percebessem, eu já estaria morto." "Beto!" Dona Alice murmurou. "Beto Silva sumiu," Dr. Elias disse. "Apartamento vazio, telefone desligado, provavelmente já saiu do país." As mãos de Dona Alice tremiam em volta do copo. Por que ele faria isso? Dr. Elias encostou nas costas da cadeira, e por um instante, a sombra do rosto dele pareceu mais pesada. "Eu vim para a Vila Serena com a intenção de ajudar, de modernizar o hospital da cidade e construir a clínica popular. Isso ameaça a gente que lucrava com o sistema antigo, com os remédios caros e a falta de opção." O Beto, que tinha uma pequena farmácia local e ligações com certos fornecedores, viu minhas mudanças como fraqueza, como traição. "E agora?" Dona Alice perguntou. "Agora eu preciso descobrir quem mais está envolvido," Dr. Elias disse. "O Beto não fez isso sozinho. Alguém sabia meu horário. Alguém teve acesso às câmeras do centro. Alguém montou aquela reunião." O estômago de Dona Alice afundou. "E isso tem a ver comigo?" Dr. Elias sustentou o olhar dela. "Eles vão se perguntar por que eu não morri e vão querer saber se a senhora viu alguma coisa." "Eu tenho netos," Dona Alice disse, a voz falhando. "Eles têm 8 e 10 anos." "Eu sei." Dr. Elias respondeu mais baixo. Dona Alice ficou dura. "Como o senhor sabe?" "Eu fiz perguntas," ele admitiu.
Eu sei que a Ana trabalha na prefeitura. Sei que a senhora ajuda na escola. Sei que guarda dinheiro para a faculdade dos netos. Medo e raiva subiram juntos. O senhor não tinha esse direito. Eu tinha o direito de entender quem salvou a minha vida. Dr. Elias disse firme. E então o tom dele amoleceu. Mas eu estou te dizendo porque a senhora precisa se proteger e proteger seus netos. Ele deslizou um cartão branco simples pela mesa. Um único número. Esse número fala comigo direto dia e noite. Se alguma coisa parecer errada, a senhora me liga. Dona Alice encarou o cartão. Eu não quero o seu mundo. Eu também não queria. Dr. Elias disse num fio de honestidade, mas a senhora entrou nele por 3 segundos e mudou o final. Dona Alice engoliu seco. Como isso termina? Me ajude a terminar a ameaça. Dr. Elias disse. Fique atenta, confie no seu instinto. Quando eu tiver prova e as pessoas certas envolvidas, a senhora volta a ser só a Dona Alice de Vila Serena. Dona Alice saiu do café com o cartão no bolso, sentindo um peso que não era dinheiro. Naquela noite, ela conferiu as trancas 2 vezes. Às 10, o celular tocou de novo. Número desconhecido. Dona Alice Ramos, disse uma voz áspera. Aqui é o delegado Roberto Menezes da Polícia Civil. Preciso falar com a senhora sobre um incidente no Centro de Convivência, dia 14 de maio. Compareça amanhã cedo na delegacia. O sangue de Dona Alice gelou. Que incidente? Um homem morreu. A voz disse. Beto Silva. Corpo encontrado no rio. Tudo indica envenenamento. A cabeça de Dona Alice girou. Ela tinha visto Beto mal, sim, mas aquilo soava montado. Direto demais, limpo demais. Quando a ligação acabou, Dona Alice discou o número do cartão. Dr. Elias atendeu na hora. Dr. Elivo. Dr. Elias, a polícia ligou, ela disse tremendo. Disseram que o Beto morreu. Querem que eu vá amanhã? Uma pausa curta. Não vá. Como assim? Eu não posso ignorar a polícia. Isso não foi polícia. Dr. Elias disse calmo e categórico. Ninguém chama testemunha à noite pedindo para aparecer no dia seguinte. Isso foi alguém fingindo ser autoridade. Como o senhor tem certeza? Beto Silva não morreu. Dr. Elias respondeu. Ele está em outra cidade, com nome falso. Meus homens o localizaram hoje. O medo ficou mais perto. Então, quem era aquela voz? Alguém pescando, Dr. Elias disse. Alguém querendo saber o que a senhora viu. Dona Alice prendeu o choro. Meus netos estão dormindo. Eu estou em casa. Tranca tudo. Não abre para ninguém, Dr. Elias disse. Vou mandar segurança para ficar perto da sua casa essa noite. Eu não aguento viver assim. Dona Alice sussurrou. Eu sei. Dr. Elias respondeu. Mas hoje a gente mantém vocês seguras. Amanhã a gente decide os próximos passos. Os dias depois do encontro foram os piores. Dona Alice se dizia que era paranoia, mas a cidade parecia outra quando você acreditava que alguém podia estar te observando. No mercado, ela ficava onde enxergava as portas. No centro, o mesmo carro aparecia e sumia, antes que ela pudesse provar. No centro de convivência, ela evitava o corredor da sala reservada quando dava. Quando não dava, ela caminhava com um sorriso firme e um nó no estômago. Os netos pediam coisas normais. Bolo de chocolate, história antes de dormir. Dona Alice odiava como o medo tentava entrar nesses momentos pequenos. Até que um neto trouxe um bilhete da escola. Dia da vovó, avós convidadas. Embaixo, cada criança escreveu o que a avó fazia. A frase do neto era simples. Minha avó cuida para que as pessoas tenham paz. Dona Alice tirou uma manhã de folga, foi até a sala do neto, mão suando, e disse a verdade do jeito que conseguia. Eu ajudo as pessoas, mas meu trabalho de verdade é perceber quem precisa e cuidar delas, mesmo quando elas não falam que precisam. O neto sorriu como se Dona Alice tivesse feito algo grandioso. No lugar seguro, o silêncio parecia estranho no começo. Tinha câmera, alarme e 2 seguranças se revezando com distância respeitosa.
Os netos se adaptaram mais rápido do que Dona Alice imaginava. Criança aprende segurança vendo o adulto tentar. Dr. Elias garantiu os doces preferidos deles e caixas de jogos de tabuleiro. Ana mandava áudio contando histórias antes de dormir. Numa noite, Dona Alice encontrou o Dr. Elias sozinho na cozinha, lavando uma caneca, sem equipe, sem gente em volta, só um homem que parecia cansado. Como o senhor soube que eu tentei te impedir de beber o café? Dona Alice perguntou. Por que a senhora não derramou café como uma senhora desastrada? Dr. Elias disse. A senhora se mexeu como alguém tentando proteger um estranho sem ser notada. A investigação do Dr. Elias avançou em silêncio e precisão. Quem aprovou a lista de convidados? Quem tinha acesso às câmeras do centro? Quem autorizou a entrega do café? Para onde o dinheiro foi depois? E os padrões começaram a aparecer. E-mails apagados, transferências estranhas, notas fiscais que não batiam com serviço nenhum. Não era uma traição isolada. Era uma rede que achava que a ética do Dr. Elias ameaçava o lucro deles. Na noite em que a maçaneta girou, o medo de Dona Alice não era por ela. Era pelos passos pequenos dos netos no corredor e pela ideia de uma mão estranha encostando nos seus amores. Esse medo fez Dona Alice ser rápida. Quando o Dr. Elias disse para fazer as malas, ela fez. Semanas depois, quando o Dr. Elias finalmente disse: acabou. Dona Alice não comemorou na hora. O corpo não entende alívio só porque alguém declarou que a ameaça foi neutralizada. Ele aprende aos poucos quando percebe que pode respirar de novo. Dr. Elias ofereceu comprar uma casa maior à vista em Vila Serena. Dona Alice recusou. Eu preciso de uma vida que seja minha, ela disse. Não uma vida que pareça emprestada. Dr. Elias aceitou sem se ofender. Então a gente constrói a sua. Ele respondeu do seu jeito. Na sua rotina de aposentada, Dona Alice ainda fazia suas visitas ao centro comunitário porque queria que os netos vissem esforço, não dependência. Dr. Elias pagou a reforma do centro e novos projetos para os idosos. Dona Alice ajudou no que conseguia. Ela contava histórias para as crianças depois que os netos dormiam, com lembranças espalhadas numa mesa de cozinha que finalmente ficava quente. Quando a dúvida chegava, tarde demais, cansada demais, difícil demais, Dona Alice lembrava dos 3 segundos. Ela também estava com medo naquele momento, e mesmo assim se mexeu. Virou um padrão o medo presente. Coragem em movimento. Depois da ligação do falso delegado, Dona Alice repetia cada frase na cabeça e percebia a pressão escondida. Vai, fala, explica, se isola. Não era justiça, era fome de informação. Doutor Elias estava certo. Alguém queria ela apavorada e sozinha. No dia seguinte, Dona Alice forçou rotina para os netos, levou para a escola, beijou a testa deles, sorriu para os outros pais e quase desabou no corredor, porque parecia que estava mentindo para o mundo. À tarde, ela ficou olhando a rua pela janela do café. Quando o homem de chapéu de palha apareceu de novo, do outro lado, fingindo ler um jornal, as mãos dela ficaram dormentes. À noite, a segurança do Dr. Elias ficou no saguão do prédio e na calçada. Sombras discretas que deixavam Dona Alice mais segura, mas envergonhada por precisar disso. Às 2h57, a maçaneta girou. O som foi pequeno, comum, metal no metal, mas por dentro pareceu uma explosão. A batida suave que veio depois foi pior, quase educada. Dona Alice não se mexeu, não respirou, segurou o celular como se fosse uma arma que ela não sabia usar até os passos irem embora e chegar a mensagem do Dr. Elias. Faça uma bolsa. Quando os netos perguntaram por que iam sair, Dona Alice deu a única resposta que não assustava as crianças. A gente vai para um lugar mais tranquilo por uns dias, tipo uma mini viagem. Os netos aceitaram com a confiança de criança, apertando seus bichinhos de pelúcia e perguntando se ia ter biscoito de polvilho. Na estrada, os netos dormiram no colo de Dona Alice. Dona Alice viu o horizonte da cidade sumindo pelo retrovisor e sentiu luto pela vida que tinha lutado para construir, pequena, imperfeita, mas dela. E sentiu outra coisa também, alívio por, pela primeira vez,
Alguém estar carregando o perigo para ela poder carregar só os netos. Dr. Elias nunca pediu que Dona Alice fosse grata. Ele pediu que ela fosse cuidadosa. Ele tratou o medo dela como algo real, não como exagero. E num mundo onde gente poderosa tenta dobrar a realidade, esse respeito fez diferença. Quando Dona Alice voltou para casa, semanas depois, trocou fechaduras, mudou rotas e ensinou uma regra simples para os netos. Se alguém disser que é do prédio ou da escola, a gente confirma com a vovó, sem segredo, sem surpresa. Os netos concordaram sérios, como se estivessem aprendendo uma língua de adulto. Não era a infância que Dona Alice sonhava para os netos, mas era mais seguro e era temporário, porque Dona Alice não aceitou que o medo virasse o endereço delas. Diz nos comentários o que você teria feito no lugar da Dona Alice. E se você já se sentiu invisível, guarda isso. Ser não visto não é a mesma coisa que ser sem valor. Um dia você também pode ter 3 segundos, e o que você fizer nesses 3 segundos pode mudar mais do que você imagina. E se você chegou até aqui, leva essa ideia com você. Um gesto pequeno. Oferecer café, perguntar: você está bem? Falar quando seria mais fácil ficar quieto. Pode interromper um mal. Pode mudar um caminho. Pode começar uma corrente que você nunca vai enxergar inteira.